Olá, tudo bem? O assunto de hoje é Revolução Russa. Deixa eu te lembrar uma coisa: esse canal é um resumo das minhas aulas para você que é meu aluno ou gosta de estudar história. Esse tema eu vou apresentar para você da seguinte forma: primeiro, as características. Segundo, os antecedentes da Revolução. Terceiro, o processo revolucionário. Quarto e, por fim, o governo socialista. Vamos lá? Então, a Revolução Russa, que ocorreu em 1917, apresenta características muito particulares. São elas: a primeira revolução socialista. O proletariado é o agente revolucionário. Mas o que é proletariado? É aquele indivíduo que não possui nenhum meio de sobrevivência, a não ser a sua força de trabalho que ele vende para sobreviver. Essa definição está baseada no pensamento marxista, tema de outra videoaula. E, para finalizar as características da Revolução Russa, a gente observa o fortalecimento do movimento socialista internacional. Muito bem, aí você me pergunta, por que na Rússia? É importante se atentar aos antecedentes da Revolução. Como a Rússia se encontrava, quais as condições da sociedade, da economia e da política que vão favorecer este movimento. A sociedade russa era agrária, 20% da população possuía 80% das terras. A economia era agroexportadora e pouco industrializada. Havia uma forte dependência do capital estrangeiro. O czarismo era o sistema político adotado no país, com resquícios lá atrás do absolutismo, forte censura e ausência de liberdade individual. A oposição política era baseada no socialismo, no Partido Social Democrata Russo. O Domingo Sangrento, em 1905, é uma consequência da derrota da Rússia na Guerra Russo-Japonesa e foi uma espécie de um esquenta, um preparo para a grande Revolução Russa. É nesse contexto que aparecem os sovietes, que são os conselhos formados por trabalhadores, operários, para reivindicar melhores condições de trabalho, e a Duma, que era o parlamento oficial russo. A divisão do Partido Social Democrata Russo também ocorre nesse período. Os bolcheviques queriam uma revolução socialista e os mencheviques defendiam uma revolução liberal burguesa. É importante citar também a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, nessa época. Mas com as derrotas, fome, crise financeira, ela sai da Primeira Guerra para fazer a Revolução Russa. As sucessivas greves gerais do país, o exército se opondo ao czar. O lema Pão, Paz e Terra, proposto pelos bolcheviques, toma grandes proporções. É o Outubro Vermelho na Rússia. Lenin, líder do movimento, assume o governo e toma uma série de medidas de caráter nacionalista, como a abolição da grande propriedade da terra. Em 1918, o país entra em guerra civil. Mencheviques contra os bolcheviques. É o comunismo de guerra, mais de 1,5 milhão de mortes. O país sofre sanções econômicas e um plano de recuperação econômica foi montado, o NEP. A ideia era recuperar os setores de base da economia, como agricultura, indústria e comércio. Com a morte de Lenin, as disputas pelo poder surgem com as divergências ideológicas entre Trotsky, propondo uma revolução permanente, e Stalin, propondo o socialismo em um só país. Trotsky acaba sendo expulso da Rússia e inicia-se a Era Stalin, ou o stalinismo. Esse período é caracterizado pela adoção de planos quinquenais, que é você ter um planejamento econômico centralizado a cada 5 anos, e o regime totalitário, com a existência de um único partido político e uma severa perseguição aos seus opositores. Muito bem, nessa videoaula eu fico por aqui. Até a próxima!